o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contando com a nossa contribuição inestimável dos nossos companheiros, amigos e irmãos que aqui estão conosco, o nosso Assari Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Como sempre, agradecendo essa preciosa audiência de vocês e pedindo a Jesus que os abençoe e ilumine. E o nosso querido Joel Vaz com a sua agendinha de luz. Harmonia, paz e amor nos corações. Meus amigos, o mês de julho prossegue muito bem no nosso Instituto Cultura Espírita. Vamos ter agora, no próximo sábado, dia 20, mais uma aula do nosso curso de Espiritismo e Tecnologia da Informação. E dessa vez quem vai nos falar é o engenheiro Marcelo Shoa, sobre inovação tecnológica. O Shoa é um voluntário nosso, juntamente com sua esposa Regina, eles botam no ar a nossa TV ICEB, né? Que vai pela rede, vai para o mundo inteiro. E coloca ali uma porção de esses produtos que são gerados no Instituto, em que eles, de maneira magnífica, nos oferecem sua contribuição voluntária, generosa. Mais do que isso, eles às vezes colocam do próprio bolso recursos para aquisição de equipamentos necessários. E a gente não pode nunca deixar de agradecer essa contribuição inestimável desses queridos companheiros, que colocam o trabalho do ICEB no Brasil e no mundo, cumprindo assim a sua destinação estatutária, que é a divulgação dos conhecimentos espíritas para todos. Então, nossa gratidão e a renovação de que neste sábado, agora dia 20, às 1h30 da tarde, 1h30 às 3h, o Marcelo estará lá nos falando sobre inovação tecnológica. Ainda nesse mês de julho, agora no dia 20, vamos ter o Dr. José Henrique Rubim, que é um antigo colaborador do nosso instituto. Ele é um médico, terapeuta, né, uma pessoa muito especial, dirige a associação médica lá na área de Nova Friburgo. Realmente um trabalhador do bem, um orador de renome internacional. José Henrique Rubim, ele vai nos falar sobre sociedade e espiritualidade, dentro da visão dos tópicos especiais, a fronteira do conhecimento, que é onde nós procuramos navegar no mês de julho. Então, de 1h30 às 3h, vamos ter o nosso Marcelo Shoa, com inovação tecnológica, e de 3 às 5, o Dr. José Henrique Rubim, que vai nos falar sobre a sociedade e a espiritualidade. Muito importante. O segundo semestre se aproxima, e vamos lembrar que no dia 3 de agosto, o nosso Assaruí já estará em campo, né? Melhor dizendo, estará em cátedra, falando sobre a evolução do princípio inteligente. Complicado esse negócio, mas é muito bom porque tem uma abordagem científica ao lado de uma visão filosófica e com repercussões religiosas de extrema profundidade. No dia 3 de agosto, nós retomamos o nosso trabalho regular e o nosso Assaruí estará lá conosco. Ele ficará com essa cadeira de doutrina espírita. A cadeira de filosofia espírita, no segundo semestre, ficará com o nosso Jorge Cerqueira, que é um dos nossos diretores e é realmente um expositor extraordinário. A cadeira de ciência ficará com o nosso irmão Dr. Rafael Melser, que é também um médico, né? E que vai nos apresentar a essência da vida. Ele dividiu isso em 3 temas muito interessantes, muito bonitos. E a cadeira de religião espírita ficará com o nosso querido amigo Neandertal Alves, que está voltando a cadeira lá no Instituto, né? Há muitos anos ele trabalha conosco, esteve afastado durante algum tempo e agora está morando, inclusive, lá perto do nosso Instituto e se dispôs a contribuir. Vai trabalhar com a parte de religião espírita, o despertar do senso moral na visão da plenitude, a arte de servir. Na verdade, são estudos muito bons, né, que o Instituto oferece para quem achar conveniente. O mês de agosto vai ter 5 sábados. Então, no 5º sábado, o Assaruí estará voltando
para falar do progresso moral e do progresso intelectual, né? De maneira que é um programa rico, generoso, bom, e nós convidamos a todos para que participem das nossas atividades. Ali na Rua Ibituruna 53, no Maracanã, podem tomar informações maiores pelos telefones 2224-1060, 2224-0736, e ainda usando os e-mails Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com e culturaespírita@oi.com.br. Podem acessar a nossa página, nosso site www.portaliceb.org.br, que estaremos todos à disposição dos nossos queridos companheiros. Agora temos o nosso Joel Vaz com a nossa, né, agendinha de hoje. Vamos lá, Joel, por favor. A agendinha hoje está particularmente gostosa, porque nós vamos para Vila Isabel. Olha, terra do samba, né? Terra do samba, de Noel Rosa, de Aldir Blanc, que ninguém sabe, é médico e psiquiatra. Aquele layout dele com aquela barba imensa e tal. Talvez seja herança da psiquiatria dele. O Martinho da Vila e tantos outros craques, tantos outros bambas. Mas vamos visitar lá a Sociedade Espírita Jorge. Vila Isabel é toda engraçada, toda diferente. Sociedade Espírita Jorge, e só, que fica na rua Luiz Barbosa, 36, e que mantém uma intensa programação durante a semana toda. Olha, assiduidade, às terças-feiras, às 15h30, estudos doutrinários, às quartas, 18h30, com diversas atividades, incluindo palestras sobre temas mostrando a doutrina na vida moderna, as questões que se explicam, se conflitam e se ajustam à luz da doutrina dos Espíritos. Na quinta-feira, às 19h30, com atendimento fraterno, passes. E às sextas-feiras, às 19h45, é uma palestra pública, sempre com temas que atendem às necessidades, às nossas angústias, enfim. E por falar em Jorge, em Vila Isabel também tem o Centro Espírita Jorge Niemeyer. Isso. Que fica ali na rua Barão de Cotegipe. Celane é o... Fica ali na rua Cotegipe. Barão de Cotegipe. Barão de Cotegipe 599. Com reuniões programadas para todas as quartas-feiras, às 15 horas e às quintas, às 15 horas. Imperdível. É um lugar maravilhoso, né? Muito bom. Bom, e o Estado do Rio a gente também tem um show de atividades, todo o Estado. Vejam, Nilópolis, conseguimos catalogar 10 casas espíritas, e todas primando pelo estudo do Pentateuco kardeciano. Não há tempo de falar de todas de uma só vez, só ali a gente catalogou 10 que são afiliadas. Tem outros que nem são afiliados ao CERJ. Mas vamos começar pelo Grupo Espírita André Luiz, que fica ali na Rua Coronel Franca Leite, Rua Coronel Franca Leite, 345, com uma belíssima programação, às terças-feiras às 20 horas e às quartas às 14 horas. Estudo do Evangelho, a sua aplicação no cotidiano. Aos sábados, às 16h30, estudo do Livro dos Espíritos. E ainda, aos sábados, a partir das 16 horas, evangelização infantil. É de uma importância esta atividade. Fundamental mesmo. E, num outro espaço, às 16h30, reúne-se a Mocidade Espírita, que eles chamam Mocidade Espírita em Ação. Beleza. Convidando para visitas a casas de atendimento social, casas de repouso, casas de crianças abandonadas, casas de idosos. A juventude fazendo isso leva um amor tão grande, um consolo tão grande, uma esperança tão bonita, não é? Ainda temos o Centro Espírita Maria de Nazaré, que fica na Travessa Sarmieri, um nome esquisito, mas um lugar muito bonito. Sarmieri, número 95, ali em Nilópolis, também com um mundo de atividades. Às segundas, às 19h30, reunião pública para estudo do Evangelho. Na primeira quinta-feira de cada mês, às 19h30, tem uma reunião especial para o estudo do livro Céu e Inferno. Muitas vezes as pessoas não dão a importância, acham que o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos,
ali se encerra o trabalho de Kardec. Não, ele se expande. O Céu e o Inferno tem um conteúdo maravilhoso, elucidativo. Vale a pena estudá-lo. É a visão da justiça divina, né? É verdade. Segundo o Espiritismo. É verdade. Aos sábados, as reuniões começam às 18 horas para estudo do Livro dos Espíritos. O Maria de Nazaré foca muito as suas atividades nos estudos doutrinários da obra de Kardec. A gente pensa que a Baixada é um negócio submundo, relegado a um plano muito inferior, que as coisas importantes acontecem na Zona Sul do Rio. Absolutamente. Veja que beleza de programação, atrativa, gostosa e de conteúdo sério, né? Uma visão correta da divulgação da doutrina. Muito bom. Hoje, às 19h15, reunião espírita no Teatro Vanucci, com a palestra do nosso querido Cláudio Conde. Opa! Cláudio Conde é um dos expositores permanentes do Instituto Cultura Espírita, né? Pois é. Aliás, também é um dos articulistas da nossa revista Cultura Espírita, né? E é um brilhante trabalhador, muito competente em tudo aquilo que ele faz, admirado na área acadêmica, e é um trabalhador do bem, assim, que muito nos honra, porque faz parte do trabalho do nosso Instituto. É verdade, e eu quero dividir essa honra com vocês todos, convidando-os para estarem lá às 19h15, para aproveitar bem. A entrada é franca no Teatro Vanucci e, enfim, estamos aguardando para fazer uma festa hoje à noite com o nosso querido Cláudio. Que bom. Vamos então ao nosso intervalo e logo, logo retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, contando, como sempre, com a contribuição inestimável do nosso querido companheiro, amigo, irmão, conselheiro do Instituto Cultura Espírita, Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, que fica ali do outro lado do vidro, ajustando as nossas falas, a fim de que tudo saia um mínimo de qualidade oferecido aos nossos queridos ouvintes. Nesse bloco nós vamos responder as perguntas. Dessa vez o Ivo Tolentino, lá de Niterói, pela internet, né? Mandou um e-mail fazendo a seguinte pergunta. Saro, isso é para apertar você, viu? Olha aqui. A minha mãe fala que temos o direito de escolher o que fazer da vida. Tá certo, né? E temos responsabilidade pela escolha feita. Também tá certo, né? Se aí vem se Deus permite que façamos a escolha e depois a lei obriga que respondamos pelas escolhas erradas, aí vem, então é melhor não escolher, não é? Interessante a pergunta, né? É a lógica da pessoa que evidentemente está procurando um esclarecimento, né? O Ivo, eu vou responder recorrendo à questão 851 do Livro dos Espíritos. Veja bem o que diz. A fatalidade, ela existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo de provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem ou ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar,
um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de qualquer obstáculo. Essa é a questão 851 do Livro dos Espíritos, Ivo. Na verdade, a questão não é como você colocou, de que se Deus permite que façamos a escolha e depois a lei obriga que respondamos pela escolha errada, então é melhor não escolher. Não é bem isso. A escolha, ela é sempre importante e fundamental nas coisas que fazemos. Esse próprio trecho aqui do Livro dos Espíritos fala isso. Mas você repara bem, quando nós fazemos uma escolha, as possibilidades de errar ou de acertar vão estar diretamente ligadas à nossa capacidade de poder absorvê-las. O texto do Livro dos Espíritos fala de que os nossos amigos superiores, num outro programa nós falamos até do Anjo da Guarda, né? Não sei se você assistiu, mas os amigos nossos espirituais, eles tendem a nos mostrar fatos e situações. E diante dos fatos e situações que nós vemos, nós, pelo nosso raciocínio, pela nossa vontade, pela nossa própria determinação, temos a necessária inteligência e razão para decidirmos se realmente estamos fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa certa. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa errada, sabemos que está errada, mas para nós ela é confortável. E por isso nós fazemos a escolha errada, nos locupletamos no erro, no conforto do erro, e depois vamos ter que responder por isso. Né? Então, a questão não é que nós então não precisamos escolher para não escolher errado. A lei de Deus, a lei divina, ela só vai agir na medida em que aquela escolha que nós fizemos ela foi equivocada, mas por nossa vontade. Então é sempre importante escolher. É porque é dentro da escolha que reside o aprendizado. É porque escolhemos mal que mais tarde poderemos raciocinar sobre isso e então aprimorar a nossa capacidade de escolha diante do exemplo anterior. Entendeu? Então é sempre importante escolher. Não é melhor não escolher, não. Não escolher significa, sem dúvida nenhuma, uma parada e, na verdade, acho que não faz nem parte da natureza. A escolha ela sempre vai existir. O aprendizado também sempre vai existir. As influências espirituais tentando nos ajudar também vão existir. Mas nós somos o ponto soberano no processo das escolhas. E é por isso que nós temos as reencarnações, é por isso que o Espiritismo nos mostra quão importante isso pode representar. Na verdade, não escolher é escolher. É escolher a omissão, né? É escolher a covardia, é escolher se esconder. Mas você não constrói uma estrada só com buracos. A omissão é um buraco, a covardia é um buraco. Você tem que construir a estrada da sua evolução. Você não vai construir a estrada da evolução apenas se escondendo. É inevitável, não é? Você não é uma criatura que vive simplesmente pelos instintos. Você é um ser que toma decisões. Agora, tomar a decisão de não tomar a decisão é uma decisão horrível. Horrível. Porque significa se omitir do processo. Na verdade, nós somos sempre estimulados para que possamos tomar decisões. E é um processo de aprendizagem que vai muitas vezes a partir do erro. Você fez uma escolha errada, por causa disso você é sancionado. Mas da próxima vez você vai escolher melhor, um pouco melhor. Enfim, o processo didático, né, é muito esse, da escolha e da aprendizagem. Essa pedagogia que a doutrina espírita coloca para nós é absolutamente essencial para que a gente possa, de fato, conduzir pelas nossas escolhas o nosso processo de evolução. Muito bom. Aí agora vem uma outra questão mais teológica, né? No período da Semana Santa, diz o nosso
Tolentino, lá de Niterói. No período da Semana Santa, fala-se muito na ressurreição da carne. Como é que isso é entendido diante da ideia da reencarnação? Carne vai ressurgir? Não. Olha, Ivo, eu ainda vou recorrer ao Livro dos Espíritos, e ele continua sendo o guia das nossas respostas através da questão 1010. Olha só o que ela diz. Como quereríeis que fosse de outro modo? Na verdade, essa questão 1010, ela faz parte de um conjunto de questões. Então, ela já está aqui na questão 1010, ela está falando de uma circunstância que já foi abordada em questões anteriores. Isso é lá do finzinho, né? Lá do finzinho, exatamente. Né? Então, a resposta vem. Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. A razão dele ter iniciado aqui a questão 1010 é exatamente explicando a questão da ressurreição da carne. Então, o Livro dos Espíritos continua. Dai-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores a admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por que não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais podem e o que mais pedem e desejam é crer. Eles têm, como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havíeis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação. Isso daí é uma pergunta que está inserida na questão 1010. Né? Aí a resposta vem. É evidente. E, ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado desapercebidas e que, dentre em pouco, se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ele ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, eles não vêm subverter a religião como alguns pretendem. Eles vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Isso foi assinado pelo Espírito São Luís no Livro dos Espíritos. Mais ou menos trocando em miúdos, porque na verdade nós refletimos aqui o texto exato do que está no Livro dos Espíritos, mas há uma discussão antiga, principalmente aqui ainda na época de Kardec, sobre essa questão da encarnação e da ressurreição da carne. A ressurreição, uma das coisas que é colocada aqui seria então a ressurreição da carne uma explicação da reencarnação? Não. O que se pretendeu com essa questão da ressurreição da carne foi uma explicação, porque Jesus voltou. Jesus voltou e na festa do Pentecostes, né, que é a comemoração dos 50 dias, né, de Jesus, de repente todas as pessoas que estavam reunidas começaram a falar em línguas diferentes. E isso se tornou um fenômeno estranho que o Espiritismo explica através do processo mediúnico. Mas Jesus voltou e falou com os seus apóstolos, com os seus seguidores. E como explicar isso, se ele já tinha sido crucificado, se tinha sido até sepultado?
Então, a festa que se tornou o Pentecostes mostra exatamente que a vida, ela renasce, a vida, ela retoma, a vida ela é eterna, né? O principal espírito é esse. Então, quando se fala na ressurreição da carne, este é um processo teológico tradicional, que está querendo exatamente demonstrar a renovação da vida. A vida continua, a vida ela é eterna, a vida é presente em tudo, né? Só que o Espiritismo ele veio trazer a complementaridade da reencarnação. E isso então gerou novas discussões, novos processos de desentendimento e posições teológicas irremovíveis. Então, na verdade, não se deve misturar, como você pergunta aqui, como é entendido isso. O processo da ressurreição da carne, ele é um processo que só foi explicado porque teologicamente não se aceitava nem se admitia a reencarnação. Se bem que no tempo de Jesus, entre os próprios judeus e muitos outros povos de religiões diferentes, a reencarnação era aceita. O processo de não se aceitar a reencarnação, ele veio 500 e tantos anos depois da crucificação de Jesus, através de concílios que foram tirando da ideia cristã o processo da reencarnação, a condenação de Orígenes e por aí afora. Então, essa é a questão. Na verdade, é um absurdo, né? Porque até os cemitérios tinham que dizer assim, revertério de locontum. Isso quer dizer que a gente veio da Terra e vai voltar da Terra, o nosso corpo físico. E o corpo físico não vai ficar misturado ali com a Terra. Ora, com nesse período todo de, sei lá, quantos anos que a humanidade existe aí, né? Quantos bilhões e bilhões de criaturas nasceram e renasceram, o corpo misturou com a Terra, aquelas moléculas todas estão por aí fazendo... Como é que hoje essa coisa ia ressurgir? Essa visão mágica, mística, miraculosa, que foi inserida nesse contexto, realmente não é esposada pela doutrina espírita. Tá certo? Certeza. Vamos então fazer o nosso intervalo. Nosso companheiro Geraldo estará daqui a pouco aqui com a internet do bem. Até lá, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, fala-se muito em violência. Os jornais, as novelas, os filmes disseminam a violência sob os mais variados aspectos. A violência e a agressividade tomaram um tal vulto que a paz parece ter se tornado algo imaginário. Devemos ter sempre em mente as palavras de Martin Luther King. Aspas. O que mais preocupa não é o grito dos violentos. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Fecha aspas. Onde quer que estejamos, devemos estar atentos a isso. Manter a paz deve ser a nossa meta. A mensagem de hoje nos traz uma história sobre esse tema. Seu título: A Tábua de Pregos. A história conta que era uma vez um menino que tinha um temperamento muito explosivo. Certo dia, seu pai o chamou para conversar e, depois de aconselhá-lo sobre a necessidade de controlar o seu temperamento, de evitar a violência, falou-lhe sobre a importância de se combater o mal e construir a paz. Explicou-lhe que é impossível almejar a paz do mundo se o indivíduo não tiver paz no próprio coração. Mostrou as nefastas consequências que poderiam surgir de situações de descontrole emocional quando nos deixamos levar pela cólera. E mais, que conter os impulsos ante a nossa impaciência é uma questão de exercício. Depois, deu-lhe um saco cheio de pregos e uma placa de madeira. O pai disse a ele que martelasse um prego na tábua toda vez que perdesse a paciência com alguém. No primeiro dia,
o garoto colocou 37 pregos na tábua. Já nos dias seguintes, enquanto ele ia aprendendo a controlar sua raiva, o número de pregos martelados por dia foram diminuindo gradativamente. Ele descobriu que dava menos trabalho controlar a sua raiva do que ter que ir todos os dias pregar diversos pregos na placa de madeira. Finalmente, chegou um dia em que o garoto não perdeu a paciência em hora alguma. Ele falou ao pai sobre seu sucesso e sobre como estava se sentindo melhor em não explodir com os outros, e o pai sugeriu que ele retirasse todos os pregos da tábua e depois a trouxesse para ele. Após cumprir a ordem de retirar todos os pregos, o garoto trouxe a placa de madeira e a entregou ao pai, que então lhe disse: "Você está de parabéns, meu filho, mas dê uma olhada nos buracos que os pregos deixaram na tábua. Ela nunca mais será como antes, pois essas marcas jamais desaparecerão. Quando você se descontrola e diz coisas em um momento de raiva, suas palavras também deixam marcas como essas. Se você enfiar uma faca em alguém, o mal já está feito. Não adianta depois retirá-la e pedir desculpas. Não importa quantas vezes você peça desculpas, a cicatriz ainda continuará lá. Uma agressão verbal é tão ruim quanto uma agressão física. Amigos são como joias raras. Eles nos fazem sorrir e nos encorajam para alcançar o sucesso. Eles nos emprestam o ombro, compartilham dos nossos momentos de alegria e sempre querem ter seus corações abertos para nós. O menino aprendeu a lição e guardou aquela tábua como lembrança e nunca mais precisou furá-la com novos pregos. Quantas marcas temos deixado nas pessoas que amamos? Quando dizemos palavras que se transformam em pregos afiados na tábua dos seus sentimentos. O pior é que, na maioria das vezes, não queríamos fazer isso. Mas somos dominados pelo impulso. Orar e vigiar é a fórmula ensinada por Jesus. Com ela, conseguiremos superar as nossas fraquezas. Meus amigos, agradecemos a gentil atenção e nos despedimos até a próxima semana. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.